Olá, eu sou Francisco Mendes e nesse vídeo nós vamos abordar um pouco sobre o mercado de picapes. Esse vídeo está dividido em duas partes. A primeira delas é com relação ao mercado americano. Nós vamos olhar um pouco sobre quais produtos são vendidos, como se comporta o consumidor nas suas diferentes gerações e também como que escolhe o que comprar. A segunda parte está ligada ao mercado brasileiro. Nós vamos olhar um pouco da evolução e a distribuição de market share até agora e, na sequência, a nossa projeção para 2022. Então vamos lá. Vamos então começar olhando um pouquinho para o mercado americano, qual é a sua evolução e qual a sua tendência. O mercado americano é o paraíso das picapes. Se nós olharmos aí para o mapa preparado pelo website Edmunds, especializado no setor de distribuição automotiva, nós vemos que em 41 estados o veículo mais vendido é uma picape. No entanto, quando a gente olha para a composição das vendas, temos que lembrar que é um mercado gigantesco, disputado por inúmeros modelos, e as picapes representam 18% do total vendido. É um percentual importante, mas é um mercado onde a diversidade impera e 52% do mercado total é absorvido com SUVs e crossover. Interessante observar aí a evolução dos elétricos, tanto movidos a bateria quanto híbridos, que já ocupam 3,5% do mercado total americano em 2021. Dadas essas características, a grande expectativa fica com a eletrificação do mercado americano no que diz respeito a picapes. E os grandes vendedores aí de picapes, Ford e General Motors, têm lançamentos, já estão nos seus websites, já estão em pré-venda. A Ford com a F-150 Lightning, a Silverado, embora ainda não tenha oficialmente uma imagem, já está no website, já está com lançamento marcado, apresentação em 2022, já no mês de janeiro. E o resgate da marca Hummer, né, através da GMC, que é uma divisão da General Motors lá, a marca Hummer volta com os veículos elétricos, com picape e também com SUV. É bastante interessante a gente observar isso, porque esses produtos eles são bastante desejados, bastante consumidos, tem aí um resgate de marca que pode ser bastante importante para a General Motors e mostra também a importância da eletrificação na visão de futuro das montadoras. É interessante observar, no que diz respeito aos elétricos, que 45% de todo o emplacamento, licenciamento, lá, a registration dos americanos de veículos elétricos ocorre na Califórnia. É realmente, se a gente fosse pensar os Estados Unidos como o paraíso da picape, a Califórnia é o paraíso dos elétricos. Então, qual é a visão das montadoras ao lançar picapes elétricas? De um modo geral, é alcançar mercados onde hoje o elétrico não entra, ou entra muito pouco, e também alcançar, que é o maior mercado individualmente nos Estados Unidos, o mercado da Califórnia, porque quando a gente olha para os licenciamentos em 2021, embora o veículo mais vendido não seja uma picape, na verdade a primeira picape aparece na sexta posição, nós temos várias picapes entre as 12 mais vendidas. A mais vendida é a Chevrolet Silverado, depois seguida da Ford com F-Series, a Toyota Tacoma e as picapes da Ram. Então, quando a gente olha isso e olha também que o volume vendido ele é muito próximo aí entre do primeiro para o 12º, a distância não é tão grande, é um mercado extremamente competitivo, também na Califórnia tem um espaço bastante grande para a exploração das picapes elétricas. Uma pesquisa bastante interessante que foi feita pelo website Autolist foi com relação a qual dos modelos de picapes elétricas
o consumidor estaria mais propenso a comprar. Quem tiver curiosidade, está aí o link do website para poder ver o estudo como um todo. Quando a gente olha para as respostas, o que chama atenção é que as picapes mais desejadas pelo consumidor são as picapes das marcas tradicionais. Quando a gente soma aí a F-150, a Silverado e a Hummer, são 75% do desejo de compra entre os pesquisados. Com 25% aparece a Tesla com o Cybertruck e a Rivian, que recentemente aí fez o seu IPO, um IPO gigantesco, que aparece aí com 5%. Então aqui a gente vê a força da marca, da tradição, e a possibilidade bastante grande das montadoras americanas conseguirem se recuperar no mercado de elétricos em relação à supremacia que a Tesla até hoje vem mantendo quando se diz respeito a automóveis. Uma visão importante do mercado é entender também como cada geração se comporta como consumidor. Então nós temos aí a relação de como os americanos tratam as diferentes gerações, marcados aí os anos onde tecnicamente se iniciam, né, cada uma dessas gerações. Nós temos um perfil de comportamento e de consumo que norteia o mercado automotivo e que também nos dá uma tendência de futuro com relação às tendências desse mercado. Quando a gente olha para o estudo da Experian, que é baseado nos emplacamentos na primeira metade de 2021, é bastante interessante a gente observar o comportamento de cada geração. Os boomers, que eram em 2017 o maior grupo comprador, respondia aí por 35% da compra de veículos novos nos Estados Unidos, caiu para algo perto de 30%, um pouco abaixo de 30%. E quem vem crescendo nessa relação é a geração X, que é a geração imediatamente posterior, seria hoje uma faixa aí um pouco acima dos 40 anos. Tinha 30%, era o segundo maior grupo em 2017, veio aí meio de lado até 2020, mas voltou a crescer em 2021, alcançando 32% e se tornando o maior grupo. Quem vinha em crescimento bastante grande, os millennials, tinham 24% em 2017, vinham crescendo até 2020, andou de lado em 2021 sem grande mudança. Esses três grupos somados, eles têm uma participação de mercado bastante importante, ultrapassando aí quase chegando a 90% do mercado total. Evidentemente, as gerações mais velhas, a Silent e a Greatest, vem caindo, né? A Greatest praticamente aí você tem pessoas centenárias, então evidentemente o consumo de automóveis é muito pequeno. E também o Silent aí, que é 75 anos ou mais, e crescendo ainda, mas ainda com uma participação pequenininha, a geração Z, mas porque eles são muito jovens, né? Então não tem nem muita massa para comprar. Uma grande parte da geração Z não tem nem idade para comprar um veículo. Entendido esse comportamento por geração, a gente volta então à pesquisa do Autolist com a pergunta de qual desses modelos você estaria mais propenso a comprar, olhando as respostas por geração. Então a gente tem aqui fatores bastante interessantes. O primeiro deles é que as marcas da General Motors, Chevy e GMC têm um comportamento bastante estável entre todas as gerações, não tem grande variação. Da GMC mais estável ainda. Quando a gente olha para Ford e para Tesla, a gente tem um comportamento completamente diferente. Quando a gente olha para Ford, a gente vê que a propensão a comprar, ela cresce na medida em que cresce a idade. Então, isso é fruto efetivamente da tradição da marca e que tem um aspecto positivo e um aspecto negativo.
O lado positivo é que, de fato, quem compra veículo elétrico, a grande maioria dos veículos elétricos, não são vendidos para pessoas com menos de 35 anos. Então você tem um desejo bastante grande de compra do produto da Ford nessa faixa que hoje é a faixa que mais compra, tá? Que seria a faixa aí entre 35 e 36 anos e que vai até 56, 65 anos. É essa faixa que efetivamente compra o maior volume de carros. Quando a gente olha para a Tesla é o contrário, né? Quanto mais jovem, maior a propensão de compra do produto da Tesla. Por quê? Existe, evidentemente, um carinho, um xodó pelo produto, pela marca, pela imagem de inovação que ela traz. No longo prazo, isso é interessante, porque, evidentemente, na medida em que vão passando os anos, são essas gerações que vão assumindo o posto aí de maiores compradores. Mas no curto prazo é muito ruim, porque essas gerações mais jovens, você vê que é abaixo de 35 anos, é também a faixa de idade, as gerações que têm menor renda para a aquisição de um veículo novo. Principalmente um veículo elétrico, que tem o seu preço bastante elevado e que tem como suporte na comercialização uma isenção, um benefício fiscal, né? Que, na verdade, só quem paga imposto de renda mais alto tem interesse, que é justamente as gerações mais maduras, que têm um nível de rendimento mais alto. Então, nós temos aí um cenário interessante, porque traça para o curto prazo e para o longo prazo perfis diferentes para cada marca. Interessante a gente ver a consistência também da Rivian, até mesmo entre os mais velhos, com um índice bastante elevado de propensão de compra. Também é interessante a gente olhar a maneira como essas diferentes gerações compram, e aqui a gente tem um estudo trazido pela CarGurus, limitado aí até os baby boomers. Interessante frisar que para todas as gerações indistintamente, a grande referência na aquisição de um veículo é família e amigos. Tá? Então é perguntando que efetivamente as pessoas formam opinião. Chega a ser acima de 50% a relevância da referência familiar e de amigos com relação à compra. Com relação aos outros aspectos, aí a gente tem umas coisas bastante interessantes. A primeira é que a principal consideração para a aquisição de um veículo para os mais jovens não é a marca. Ele é muito mais focado num produto específico, independente da marca. Ou seja, ele quer um objeto que transmita aquilo que ele sente, a inovação, a juventude, a modernidade. Então, ele não está muito ligado à marca. Quem é mais ligado à marca, efetivamente, é a geração de 56 a 65 anos, que são os chamados aí boomers ou baby boomers, que são os nascidos pós-guerra. E a importância da marca, na verdade, não é a principal referência para a consideração da compra de um veículo. A outra coisa também bastante interessante é onde as pesquisas são feitas, de que maneira essas pesquisas são feitas. Então, é muito forte nas jovens gerações, aí a geração Z, os jovens millennials, os millennials mais velhos, né, na casa aí de 32, 31, 33, praticamente um terço, buscam vídeos, né, vídeos online. Então, também é interessante a gente pensar aqui para o nosso próprio mercado, a produção desse material, ele se torna bastante importante para capturar essas gerações que serão os principais compradores, né? Os millennials aí no seu conjunto são o terceiro maior comprador, compra aí 30% do mercado americano, e isso vai caindo na medida em que vai envelhecendo, o que é absolutamente natural. E a importância também crescente das mídias sociais nesse tipo de comercialização, na divulgação do produto,
e, consequentemente, na pesquisa do potencial consumidor. Se você tem interesse no mercado automotivo, quer discutir alguma coisa sobre este ou outros vídeos, passa um WhatsApp, meu telefone está aí, vai ser um prazer falar com vocês. Até mais!